Bate-papo. Uma maneira diferente de fazer entrevista. Bate-papo. Cultura, informação e opinião. Olá, boa noite. Eu sou Alan Camargo. O bate-papo de hoje vai abordar planejamento regional, trabalho do Conselho Regional de Desenvolvimento e a participação popular. Comigo na roda de debates o colega Rui Borgman. Boa noite, Rui. Boa noite, Alan. Boa noite a todos. Ambos estamos sob a direção de William Reis e a operação de áudio de Jordan Jungs. Nossa entrevistada dessa noite é a professora Helenisa Ávila Campos, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz do Sul e coautora da publicação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional do Vale do Rio Pardo. Boa noite, professora. Bem-vinda ao bate-papo. Boa noite, Alan. Professora, hoje à tarde eu conversei com a presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo, a professora Marisa Christoph. E, infelizmente ela está adoentada, não pode estar conosco nesta noite, mas vamos ouvir um pouco da conversa para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, tratando da ação do CORED, do Plano Estratégico do Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo e a participação popular. Vamos ouvir. Como funciona, qual é a forma de funcionamento dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento? E aproveitando a mesma pergunta, o Conselho teve um papel fundamental no desenvolvimento de um plano estratégico aqui para o Vale do Rio Pardo. Que plano é este? Como é que isso funciona? Na verdade, assim, este não é o nosso primeiro plano estratégico, né? Nós já viemos desde 98, todas as nossas ações são coordenadas através de um plano estratégico. Este foi o primeiro plano estratégico que foi financiado pelo governo do Estado. Tá? Então, na verdade, para nós do Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo, plano estratégico não é uma novidade. Tá? Bem, eu acho que o grande mérito desse plano foi, de certa forma, poder congregar todas as entidades que têm a ver com o desenvolvimento numa única proposta, né? Agora nós estamos fazendo um trabalho exatamente com as associações de municípios para que a gente possa, a partir das associações de municípios e de outras entidades que têm como foco o desenvolvimento regional, monitorar o plano, e que eu te diria que agora é mesmo a parte mais difícil, porque fazer um plano até não é tão complicado. O complicado é a execução dele, né? E nós tivemos esse ano também, via consulta popular, alguma coisa que nos acrescentou bastante, que foi afinar o PPA do governo do Estado com os planos estratégicos das 28 regiões coredianas e, a partir dali, levantar os projetos para a consulta popular. Então, vamos iniciar nosso bate-papo de hoje com a professora Helenisa Ávila Campos. Professora, no ano de 2010, o Conselho Regional de Desenvolvimento publicou, portanto, o Plano Estratégico, né, do Vale do Rio Pardo. Este é o primeiro plano, como a professora Marisa destacou, financiado pelo governo do Estado. Os outros ainda não obtiveram, né, essa sorte de ter um financiamento público para a construção de um plano estratégico. E que papel cumpre este estudo na definição das políticas e dos investimentos dos governos? Olha, esse plano ele é bastante importante porque, como a Marisa colocou, ele dá continuidade a algumas experiências realizadas pelo CORED do Vale do Rio Pardo, né? Pelo menos duas experiências anteriores que foram muito importantes. A de 98, quando se fez o primeiro plano estratégico aqui da região, e se definiu uma série de diretrizes, mas ainda de uma forma muito embrionária. Ali, o CORED, junto já com a Unisc, né, estabeleceram alguns princípios, algumas estratégias, mas sem recursos, sem apoio, com uma metodologia fundamentalmente criada pela Unisc, né, e que, enfim, deu um certo norte, mas não teve tanta importância como esse agora. O segundo exercício que foi feito foi a Agenda Regional,
né? Essa Agenda 21 regional ela foi importante porque ela estabeleceu novas características, ela valorizou aspectos ambientais que eram importantes para a região e norteou já algumas ideias que foram importantes do ponto de vista do estabelecimento de políticas para a região do Vale do Rio Pardo. O que nos revela este diagnóstico? É um conjunto de diagnóstico também com apontamentos de ações estratégicas. O que nos revela nesse plano a gente deu prosseguimento, então, como eu estava te dizendo, né, e a gente realizou uma série de levantamentos de dados, né, sobre diversas áreas que permitiram que a gente fizesse uma leitura geral de como andam pelo menos os 23 municípios, né, agregados, né, na região, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista também da gestão, né, das instituições. E a gente conseguiu extrair informações importantes. Por exemplo, a questão da educação, né? Dados confirmam a grande quantidade de jovens, né, adolescentes que começam a sair das suas atividades escolares para trabalhar em atividades agrícolas, sobretudo no interior do estado. O processo de migração também continua muito forte, com concentração, sobretudo, em 2 núcleos urbanos importantes na região, né, Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul. Pois é, o estudo também revela em torno de 70% do produto interno bruto são concentrados nesses 2 municípios. Nesses né? Santa 2 Cruz, municípios, exatamente. Com aproximadamente 60% e 10% em Venâncio Aires. Essa distribuição desigual, né, entre os polos e os demais municípios da região, que tipo de consequência tem isso na vida das pessoas? Olha, tem diversas consequências. Uma delas é a distribuição, a inadequação habitacional, né, que existe na região do Vale do Rio Pardo. Do ponto de vista, por exemplo, das atividades rurais, das áreas rurais, a gente tem uma habitação precária, com pouco investimento. Em contrapartida, nessas áreas que concentram uma população de migrantes, sobretudo, a gente vai ter uma qualidade baixa também de habitação de periferia, né, de baixa renda, que começa a crescer. Santa Cruz é um caso bastante visível, né? A gente tem uma periferia, sobretudo no sul da cidade e às margens das BRs, que é crescente, né? E Venâncio Aires é o município que mais cresce, do ponto de vista tanto econômico, mas também do ponto de vista das desigualdades. Então, a gente tem uma população crescente em Venâncio Aires, nas zonas urbanas, e isso traz a reboque, né, todo um problema de desigualdade social, de falta de saneamento, né, de falta de uma habitação adequada. E aí é um processo em cadeia, né? Tu tem uma educação baixa. Esse é o caso dos municípios, como revela o estudo, do noroeste e do norte da região, e também do extremo sul, tipo Encruzilhada, Sobradinho e essas regiões? O PIB geralmente é mais baixo também aí, né? O PIB é geralmente mais baixo. A região do Vale do Rio Pardo ela tem uma curiosidade, né? Ela quase que é um retrato da desigualdade do próprio estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem, por exemplo, a metade sul da região do Vale do Rio Pardo, ela padece dos mesmos problemas que a metade sul do conjunto do estado. Então, um problema, por exemplo, de estrutura fundiária, de distribuição de terras, né, de acesso ao trabalho também é bastante desigual em relação, por exemplo, ao centro, onde se concentra a maior parte das atividades econômicas, né, e, sobretudo, agroindustriais. E o norte, que está tentando se reestruturar com novas alternativas, mas ainda sem se desvincular, né, das tradicionais práticas econômicas que estão vinculadas ainda ao fumo, né? Professora, a ausência da infraestrutura do Estado, principalmente na questão de saúde e educação, nesses municípios mais pobres da região do Vale, causa, consequentemente, um inchaço nos municípios polos. Uhum. Na conversa hoje à tarde com a presidente do Cored, ela salientava que Santa Cruz e Venâncio Aires não estão preparadas para atender o conjunto da região, principalmente nas questões de saúde e educação. Como é que a senhora vê isso? É um processo difícil, porque as cidades elas ainda são de pequeno porte, né? Elas têm uma estrutura ainda reduzida. O problema é a velocidade do crescimento, né, ao longo dos últimos 10, 20 anos.
Então, essa velocidade é que provoca um descompasso entre aquilo que é possível construir e instituir e, sobretudo, o quanto a gente consegue constituir de gestão, né, de gestores capazes de administrar essas diferenças, essas desigualdades, né? Então, aí realmente fica difícil da gente ver condições atuais de administrar essa realidade difícil, né? Quais são as ações estratégicas previstas no plano? O que este plano aponta como fundamental para a superação desses limites regionais? Olha, principalmente uma participação maior dos municípios que não estão nessa micro-região central, né, sobretudo Venâncio e Santa Cruz, mas os municípios que estão a norte, uma descentralização do ponto de vista decisório, né, de estratégias políticas que sejam inclusivas para esses municípios. Questão também da acessibilidade, né, em termos de rodovias, de distribuição de uma infraestrutura que permita uma mobilidade maior, era uma estratégia também prevista no plano, né? Tem essas e outras ações aí que a gente está refletindo e estamos voltando a negociar e a discutir com os representantes dos municípios para ver como é que a gente viabiliza a gestão desse plano. Nessa questão da gestão e participação popular, os Coredes, desde a década de 90, têm um papel fundamental em apresentar as estratégias, né, para o desenvolvimento regional. E agora teve respeitado o seu planejamento quando o Plano Plurianual do Governo do Estado dialogou, né, a partir desses dados, desses resultados, com as ações do Cored. Claro. Como é que a senhora vê essa questão da participação popular e nos municípios, né? Também hoje à tarde, numa das entrevistas feitas para subsidiar nossa programação aqui, eu conversei com um advogado de Encruzilhada e ele me dizia, reclamava muito do autoritarismo das gestões nos municípios, né? Que não há uma participação efetiva da população. Como é que a senhora vê essas condições agora, aí há 2 dias já quase passados, da consulta popular, agora Participa RS? Olha, esse é um processo que vem se consolidando, né? Se a gente compara, por exemplo, o Cored do Vale do Rio Pardo com os outros conselhos regionais de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a gente pode dizer que há um processo significativo de participação dos representantes municipais, tá? Mas o que a gente pode colocar aqui? Esse é um processo muito recente. A participação popular, ela se constitui a partir da prática. A população, ela vem de uma trajetória política brasileira que é muito difícil. A gente saiu de uma ditadura não faz tanto tempo assim, né? Então, construir essa ideia de participação, né? E de que a população ela tem direitos e ela tem como buscar esses direitos, isso é uma conquista que a gente vem trabalhando como formiguinha, né? Mas a gente sabe que isso depende muito do poder público, né? E de instituições que possam atuar indiretamente na comunidade, como, por exemplo, as universidades comunitárias, né? Eu acho que a gente tem um papel importante nisso. Pois é, o município de Venâncio Aires tem um exemplo de participação popular, que é o orçamento participativo municipal. O nosso colega Rui conversou há pouco com o senhor Celso Ferreira, coordenador do Orçamento Participativo de Venâncio Aires, não é isso, Rui? É isso mesmo, o Celso Ferreira ele é o coordenador municipal do Orçamento Participativo e também do Conselho Municipal, né, de Desenvolvimento de Venâncio. Ele fez uma rápida avaliação das assembleias realizadas até o momento no município, né? Venâncio Aires tem uma larga experiência já em orçamento participativo. Até agora foram 18 encontros previstos e 13 já realizados nos bairros e no interior. Eles servem para os moradores discutirem e votarem suas prioridades nas urnas e também pela internet, que é uma novidade neste ano. A votação iniciou no dia 4 de julho e a previsão é que se encerra na próxima semana. A
A nossa avaliação é que as assembleias presenciais estão com um bom número de público, que tem aceito algumas demandas, tem sugerido demandas das comunidades. Essas comunidades ficam uma semana à disposição daquela comunidade para que seja votado através da internet. E a participação na internet e nas assembleias estão sendo muito positivas na nossa avaliação. O coordenador também destacou as prioridades das comunidades nessas assembleias nos bairros e no interior. A área da pavimentação, os calçamentos associativos, saneamento básico. Na área da saúde, a efetivação da UTI do Hospital São Sebastião Mar. A revitalização das áreas verdes também é outra que está muito em evidência em quase todas as demandas. E contrato de agentes de saúde, construção de escola de educação infantil, a efetivação da UPA no bairro Cruzeiro e a recuperação ali do Arroio Castelhano, que é uma proposta da Secretaria do Meio Ambiente. Eu perguntei também ao Celson Ferreira quanto à concretização dessas demandas, né, eleitas para 2012. Ele me disse que os delegados são eleitos em seus bairros para cobrar dos governantes essas prioridades, né? Sempre tem uma curiosidade de saber, será que essas obras serão realizadas ou não, né? E ele avalia desta forma. Isso vai da disposição dos valores que se tem no orçamento, porque geralmente tu vota num ano para ser efetivado no ano seguinte, e esse orçamento ele é presumido, então tu tem uma previsão de orçamento, e às vezes essa previsão de orçamento ela pode se concretizar ou não, e aí vai da disponibilidade de caixa de cada governo. Mas, no nosso entendimento, é que deva sim sempre ser primeiro priorizado as demandas que são apontadas através da consulta de orçamento participativo ou da participação popular cidadã, e depois, então, outras demandas que tenha qualquer um desses dois governos. No nosso orçamento aqui do município, nós temos os delegados, e esses delegados são as pessoas legítimas para ficar acompanhando, fiscalizando e até pressionando para que essas obras venham ser efetivadas e priorizadas. É isso, Alain. A gente aproveita para perguntar para como é o nome da nossa convidada? Heleniza, né? Isso. A Heleniza tem um sotaque diferente, é nordestina, né, Heleniza? Recife. A gente viu aí em Venâncio, então, que essas prioridades, né? E tu fala que continua uma desigualdade social nesses municípios, né, Luísa? Tem o crescimento, as pessoas vêm de fora, é isso, mas também eu penso assim, as pessoas que estão no interior também, elas continuam nesse município, o êxodo rural se chama, né? As pessoas defendem lá no município de Venâncio para as pessoas não deixarem o interior. Exato. E isso também, eu não sei o que tu avalia nesse sentido, né? Pois é, aí vem aquela questão, né? As pessoas saem os jovens. Isso né? mesmo. E os jovens vão para os centros, né? Os centros maiores, ou saem dos centros rurais, das áreas rurais para os centros urbanos. Professor, só para fazer o gancho, para aproveitar, a questão da concentração fundiária, principalmente agora com a silvicultura né, e o eucalipto e a acácia, isso também tem reflexo no êxodo? Como é que funciona? Olha, talvez indiretamente. Eu acho que muito mais pelas dificuldades e pelas mudanças no modelo, né, da matriz produtiva original, né, da região, que é a questão do tabaco, né, produção do tabaco. Ela vem interferindo, acho que ainda muito mais, né? Algumas propriedades elas mantêm a monocultura, mas outras já começam a diversificar. A questão da silvicultura, ela privilegia muito mais os proprietários, né, e poucos trabalhadores. Então, tu não vai ter um retorno de renda para a comunidade rural, né, tão significativo como se tu tivesse uma cadeia produtiva mais rica. Mantém, né, a concentração da terra e mantém a concentração da riqueza. Exatamente. Então, tudo isso, assim, essa diversidade de atividades, ela pode acontecer, a silvicultura pode ser importante junto com outras atividades, contanto que não seja a monocultura, que é o que a gente está tendendo a ver que vai acontecer aí, né?
O que nós podemos, enfim, esperar do desenvolvimento do Vale do Rio Pardo nesse casamento entre a experiência recente da participação popular com esse planejamento estratégico? Podemos dizer daqui a um tempo que a nossa região vai ser desenvolvida social e economicamente? Olha, o que seria desenvolver social e economicamente? Desigualdades a gente sempre vai ter, faz parte do processo de qualquer região, né? Só que a gente tenta minimizar os conflitos e tentar reduzir o sofrimento, né? Aquelas pessoas que não têm moradia, é importante que tenham, né? Aquelas pessoas que não têm saneamento, é importante que tenham. Eu acho que a luta é por aí. É para a gente fazer um tipo de trabalho que seja no sentido de dar qualidade de vida à população, né? Agora, obviamente, desigualdades a gente considera que é uma categoria que faz parte do processo de desenvolvimento de qualquer lugar, né? Infelizmente. É mais ou menos por aí. Obrigado, professor. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas nós queremos agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Nos trazer as informações. Professor. Com a coordenação geral da professora Veridiana Mello, produção do nosso colega William Reis, na mesa comigo Rui Borgman, no áudio Jordan Jungs, na apresentação este que vos fala Alan Camargo. Para você, nosso ouvinte, muito boa noite. Voltamos na próxima edição do programa Bate-Papo. Bate-Papo. Uma maneira diferente de fazer entrevista. Bate-papo. Cultura, informação e opinião.